Se o contrato tiver juros que sejam extorsivos ou abusivos, o consumidor ele tem direito a contestá-lo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Descomplicado, e hoje eu quero falar de um tema que é um dos temas que eu mais gosto do direito, que é a revisional de contratos. Muita gente chama essa de revisional de juros, eu não chamo só de revisional de juros, porque quando você vai fazer uma revisional, nem sempre é só juros. Muitas das vezes você vai discutir a capitalização desses juros. Muitas das vezes você vai discutir seguros que são lançados e efetivamente não foram contratados. Você vai discutir, como um contrato que eu peguei essa semana, que o valor que efetivamente foi colocado no contrato é diferente. Numa soma básica, o valor que ele deu de entrada não constou no contrato. Obviamente que nesse caso, ainda que os juros esteja certo, vai gerar uma grande diferença, porque se o cliente deu R$ 8.500 de entrada num contrato que é R$ 49.500 e na hora de fazer o cálculo lá do contrato, o cálculo é feito sobre R$ 45.000, então o valor da entrada não foi completamente contabilizado. Então, nesse caso, ainda que os juros estejam corretos, não vai ser possível fazer uma revisional desse contrato. Se o juiz estiver errado, vai prejudicar ainda mais o consumidor, e aí sim, efetivamente, o consumidor vai ter direito a, se já tiver pago o contrato todo, um valor de volta. Eu quero te dizer aqui sobre os passos que você precisa tomar para fazer uma revisional. Nunca cometa o erro de fazer uma revisional somente com a informação que o cliente te passar. Não é nem porque o cliente não sabe ou o cliente pode não estar dizendo a verdade. Por quê? Isso é uma ação que a gente vai fazer a revisão do contrato. Então, como é que você vai fazer essa ação sem buscar o contrato, sem ter o contrato na mão? A pessoa fala assim, não, doutor, eu paguei. Ou senão aquele mero extratozinho do contrato que pega lá no banco, que tem os valores e os juros que foi cobrado. Não, tem que ter um contrato na íntegra. De posse do contrato, você vai começar a analisar todas as cláusulas. Ler o contrato para saber o que está dito ali no contrato, porque a sua petição inicial ela tem que estar combatendo efetivamente o que está no contrato. Porque existe uma fundamentação. Se sequer tiver no contrato a capitalização dos juros, mas existe uma outra fundamentação para a sua petição inicial se no contrato tiver a capitalização dos juros. Existe uma fundamentação se tiver cobrando seguro, se não tiver cobrando seguro. Então, ainda que você vá impugnar aquele contrato e cláusulas que sejam abusivas, você precisa ter o contrato. E existem inúmeros caminhos para que você possa conseguir o contrato. Nunca mande o seu cliente para não vai lá e consegue o contrato, que muitas das vezes é difícil conseguir o contrato. Então, o seu trabalho já começa em buscar este contrato para o seu cliente, para que efetivamente ele possa, de posse do contrato, você indicar para ele qual era o melhor caminho para que ele possa fazer uma revisional eficaz desse contrato. Esses são os passos iniciais que você precisa para buscar uma revisional. Algo que eu também tenho que dizer para você que nem todos os contratos. Então, sem ver o contrato, nunca diga para o cliente que dá para fazer, porque nem todos os contratos cabem uma revisional. Existem contratos que não têm a taxa média do mercado, existe contrato que não tem a abusividade dos juros, que não tem capitalização, ou que ainda que os juros estejam um pouco desconforme com a taxa média, e efetivamente ele não vai alcançar dentro daquele tribunal ali algo que seja passível de fazer uma revisional. Então nunca prometa, antes de olhar o contrato, que efetivamente vai ser possível fazer uma revisional. Mais um passo que você precisa dar para que você tenha sucesso nessas ações é fazer o cálculo. Também não questione cláusulas abusivas ou cláusulas que você entenda
pela doutrina, pela jurisprudência, que estão erradas, mas não junte o cálculo, porque o que vai determinar efetivamente quanto é o quantum que você está impugnando, quanto que é o quantum que você efetivamente está buscando retirar daquele contrato, é o cálculo. Então, também fazer uma petição inicial de revisional sem apresentar um cálculo é uma petição que nós chamamos de capenga, né? É uma petição que efetivamente não vai ter nenhuma forma de o seu cliente sair vencedor porque ela não tem um cálculo ali. Porque através do cálculo também servirá para você traçar a estratégia se nessa ação você vai pedir para consignar os valores em juízo, se nessa ação você vai orientar o seu cliente a seguir pagando os boletos normais. Toda essa estratégia na ação revisional é você que tem que fazer e esclarecer para o seu cliente, não só dizer assim, não, para de pagar as parcelas que nós vamos entrar com a ação, que isso vai prejudicar a sua advocacia. De posse de todas essas informações, você vai demonstrar para o seu cliente que a ação revisional é uma ferramenta poderosa para combater cláusulas abusivas em contratos, sejam eles de veículo, casa própria, contratos de empréstimo. Então, de posse de tudo isso, você vai demonstrar para o seu cliente e vai fazer com que o seu cliente confie que você detém toda a sabedoria para utilizar essa ferramenta para resolver o problema desse contrato. Muito obrigado por me ouvir.